Amém? Abra sua Bíblia comigo, sentado como vocês estão mesmo, em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Vejo a beleza do Senhor em comunicar com a sua igreja, aqueles que têm atenção no culto. Como é interessante, né? O tema que nós temos que tratar hoje, e o Senhor conduziu o coração do pastor Lindomar a ler justamente uma referência, uma observação acerca das autoridades da palavra de Deus lá em Salmos capítulo de número 58. E hoje o tema é exatamente sobre isso, é sobre olhar com obediência para as autoridades que são instituídas por Deus. Esse texto não é fácil, eu vou dizer para vocês que, para mim, é um texto que bate dos dois lados, para a igreja e para quem está falando. Eu tenho os meus desafios pessoais diante de Deus de seguir isso aqui também, estou confessando para os irmãos, para mostrar que não é fácil, mas a gente precisa dizer o que a palavra de Deus está dizendo, independente do que a gente acha difícil, ou acha mais fácil de falar, amém? A palavra de Deus diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando, diga comigo, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso que também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: amem ao próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra si próprio, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades, em libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Abaixe sua cabeça comigo mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu te peço tua misericórdia e tua graça, que pela sua misericórdia e graça o Senhor me use mais uma vez nessa noite, como canal de bênção para a tua igreja. Tenha liberdade de usar a minha boca, ó Pai, para a tua igreja, para o benefício da tua noiva, e eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que abriu o entendimento dos apóstolos no passado, que o Senhor agora abra também o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra nessa noite, no nome santo de Jesus, amém?
Irmãos, Paulo aqui, e eu vou tentar ser o mais didático possível, porque é um texto que gera muita polêmica toda vez que ele é lido. Há muita discussão. Que tipo de submissão é essa sobre as autoridades que Deus delegou, né? Então a gente tem uma tensão dupla da realidade do crente. Qual que é a primeira? Dentro da igreja, a gente tem um povo aqui que é justificado pela fé. Então aqui todo mundo se chama de irmão, graça e paz, bom dia, boa noite, toma café, comunhão depois do culto. Essa é a rotina do crente do lado de dentro. Agora, a gente tem um desafio do lado de fora. E esse desafio fora da igreja é sermos cidadãos de um mundo injusto, sob autoridades seculares. E é isso que Paulo está destacando aqui. Ele não está falando sobre obedecer somente um juízo de cristãos à frente do poder. Não é isso. Ele está falando justamente do nosso comportamento frente a autoridades não cristãs. E esse é o desafio. Então a questão chave aqui para nós é como nós vamos nos portar de maneira prática nas ruas enquanto aguardamos o mundo vindouro. Estava ouvindo uma aplicação dessa palavra, e aí o pregador falava até sobre as leis de trânsito. Falei, misericórdia, então Jesus volta hoje, estou condenado. É tanto gato e farol vermelho que o motoqueiro passa, irmão, que eu falo assim, eu tenho que rever toda a realidade. Se engloba todas as leis, quantas vezes a gente sabe que a rodovia é 120 o limite máximo? Todo mundo aqui na vida sempre dirigiu no máximo de 120 por hora. Então agora sim, a gente tem que fazer uma análise coerente do texto e entender. Vamos lá? Todos devem sujeitar-se, aqui Romanos 13:1, às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. A questão está resolvida. O governo, mesmo composto por não cristãos, é autorizado por Deus para manter a ordem. Então, olha que interessante. Ele não é escolhido por Deus, Mambete. Ele é autorizado por Deus. Isso é uma coisa importante. Por quê? Nós vivemos em um governo de um regime democrático que as pessoas, que não é de hoje. A gente tem especulações sobre a última eleição? Nós temos, e é discutível. Mas a gente olha no cenário desde o início do período democrático desse país, o povo sempre elegeu mal seus candidatos. E a gente não está falando só sobre o presidente da república, nós estamos falando sobre os deputados, sobre prefeitos, sobre vereadores. Facilmente a gente vê um vereador que ele está lá só para poder fazer um bico para alguém, para poder ganhar o voto de novo, mas ele não entende nada da gestão pública, ele não sabe o papel de um vereador e o que um vereador tem que fazer. E a gente elege por simpatia, não olha a proposta, não analisa bem. Então, Deus permite todas essas coisas. Agora, qual que é a alternativa que a gente tem aqui? Sem essa autoridade divinamente delegada, a sociedade cairia no caos absoluto. Porque quando a gente fala sobre autoridade, está falando sobre toda autoridade. Você quer um exemplo disso? Dou para você agora esse exemplo. Polícia. Polícia é um tipo de autoridade. E aí a gente não precisa voltar há muito tempo. Acredito que foi... Eu estava na escola ainda, então tem um tempinho, né? Mas teve um momento que a polícia do Rio Grande do Sul, na região do sul do nosso país, ela entrou em greve. Quem se lembra disso? A polícia entrou em greve por questão de reajuste, não fechava acordo. Pela primeira vez na história a gente teve uma greve policial. Vocês lembram o que aconteceu lá no sul, irmãos? Alguém lembra desse episódio? Levanta a mão. Ninguém lembra. Sabe o que aconteceu? A população saiu, pesquisem, sobre a greve que a polícia fez lá no sul. Foi uma semana só. Uma semana, uma cidade, que a gente está falando do sul, que julga ter uma criminalidade baixa, virou um caos tremendo. Parecia cena de filme. Todas as lojas foram saqueadas. Todas as casas, parecia assim, tem um filme que chamou A Noite de Crime. A premissa é, tem uma noite na vida que ninguém vai ser preso, pode fazer o que quiser. Virou uma noite de crime lá ao sul do nosso país. Ou seja, imagina um cenário onde Deus não permitisse esse tipo de autoridade. Esse é o cenário que a gente teria, um caos completo. Então, Deus permite para que haja ordem. E aí, qual que é a lógica ordem para a gente entender o texto? Diga assim comigo: Deus, autoridade suprema. Governo, autoridade delegada. Então, a gente tem um governador supremo sobre nossas vidas, é Deus. Só que esse Deus delegou alguém para poder cuidar. E esse alguém é o governo, o texto está dizendo aqui para nós. Sem o governo regendo, aí a gente tem que pensar o outro lado. A gente só pensa, quando a gente fala de governo no nosso país, no quê? Corrupção, lavagem de dinheiro, venda de voto, gente sendo vendido para outras pessoas, como a gente viu em governos de fora, como o governo americano, por exemplo. Quantas são as coisas péssimas que a gente pode citar?
Mas, por outro lado, que não é lá essas coisas também, a gente tem o quê? Infraestrutura. Quem coordena a infraestrutura? O governo. Quem colocou o asfalto aqui, loteou, colocou o nome para todo mundo poder comprar, garante o direito da propriedade. Quem faz isso? O governo. Então, a organização, ela é dada e dirigida pelo governo. Mas sobre que autoridade ela tem sobre a nossa vida? A que Deus deu para ela. Então, quando a gente está falando sobre governo, irmãos, e lendo esse texto, o campo ele é muito mais amplo. Ele não é sobre o presidente que está lá. É sobre a diretora da escola, que é também uma autoridade dentro da escola. Que aí o professor tem que responder à diretora e o aluno ao professor e à diretora. Todo tipo de governo. Vocês estão acompanhando? Amém, irmãos? É um texto um pouco mais teórico do que a gente está acostumado, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Qual que é o contexto aqui? Paulo esclarece que Jesus é rei, mas a ordem civil de César deve ser respeitada. E César para nós é o governo que a gente vive. E a gente falou sobre impostos aqui. Então o Estado, como servo de Deus, ele se apresenta de algumas maneiras. Primeiro, a autoridade é agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Porque, olha o que o texto está dizendo para nós, ela não porta a espada sem motivo. Esse é um texto muito utilizado para aqueles que defendem pena de morte. A Bíblia nos proíbe de assassinar uma pessoa, mas Deus delega ao Estado a possibilidade de executar a pena de morte. É isso que o texto está dizendo para nós. A espada serve para quê, gente? Para cortar. A espada está na mão do governo, então o governo tem autoridade, não é o caso do nosso país. A gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, tem pena de morte. E eles têm legalidade, não é pecado o governo decidir sobre a morte de alguém que causou uma morte de uma pessoa. Porque um assassinato direto nos Estados Unidos hoje, você não é preso, é pena de morte. Demora muito tempo, cada um com suas legislações, mas é pena de morte. E o governante que está à frente, se ele for cristão, é pecado se ele der o sim lá? Não é. Porque essa autoridade, quem deu para executar foi Deus. Exatamente. Mais do que isso. Se a gente pensa no cenário político, o que está acontecendo ali? Quando o povo está clamando, o povo judeu, o Messias tem que vir, porque o nível de imposto que estava sendo cobrado por eles era como comparado de escravidão. Em média, 60% do povo cristão ali estava sendo escravizado pelo governo pelo tamanho da taxa de impostos. E aí chega Paulo e fala assim, ninguém vai sonegar, paga todos os impostos. Se cobrar mais, você paga mais imposto. Porque o que se espera de vocês na sociedade é um exemplo, e não escândalo de vocês. Não contestem isso. Com um único parênteses, que a gente vai ver lá na frente, quando o governo começa a ir contra o evangelho. Aí é a hora que a gente peita. É quando vai contra o evangelho. Mas naquilo que não tange ir contra o evangelho, a gente precisa ser exemplo do lado de fora. É aquela coisa que a gente deixou de ser, que no passado todo mundo achava crente chato, porque não fazia um monte de coisa. Agora o crente faz tudo e ninguém consegue saber a diferença nós do lado de fora da igreja, gente. Como eu cresci no interior, em Santa Bárbara de Goiás, 6.000 habitantes, lá as coisas ficaram velhas mais cedo. Tem gente que fala assim, não, na minha época, da minha idade, já não tinha mais professor que puxava a orelha, batia na mão. Então, lá em Santa Bárbara demorou para isso não acontecer mais. Eu tive professor que puxou minha orelha, bateu na minha mão, colocou eu ficar sentado olhando para a parede. Demorou mais tempo para sair. Segunda-feira de manhã, cantava o hino nacional, orava o Pai Nosso e rezava a Ave Maria. Então tinha toda uma disciplina civil para poder seguir. E aí eu estou lá como cristão. Na hora do Ave Maria eu só olhava para baixo e falava, misericórdia, Deus, não sou eu também não. Se cair um raio, não estou no meio. Assim, porque era ignorante, criança, entendeu? Isso é intolerância religiosa, brava. Mas eu ficava lá com medo, porque tinha aquela cabeça que foi ensinada no interior. Mas estava lá, não desrespeitava, porque uma autoridade instituiu que a gente fizesse aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E agora, há uma advertência aqui na Bíblia. O que Paulo está trazendo? Quem pratica o bem não precisa temer, ele será enaltecido. Ora, em outras palavras,
Quem não está praticando mal, não está indo contra as leis dos homens, não precisa pedir misericórdia para Deus, não precisa temer nada, porque nada vai acontecer com ele. Como é que você vai ser preso por roubo se você não está roubando? Como é que você vai ser preso por assassinato se você não está matando ninguém? Agora, quem pratica o mal, tenha medo. O Estado exerce a justiça punitiva. Agora, o que o Gleidson trouxe aqui? As autoridades ali de Roma davam mau testemunho. E qual que é o desafio para nós aqui? A gente tem um governo que dá mau testemunho. O nosso governo é o contrário do que a Bíblia está dizendo aqui. Ele está falando, quem pratica o bem não precisa temer, e quem pratica o mal tem que ter medo. A gente está vendo um governo onde eles praticam o mal e não tem medo de nada, porque para eles nada está acontecendo. Porque o povo não tem clamado mais por justiça. As pessoas não têm o mesmo esforço para sair como saíram para o carnaval, enchendo as ruas, para lutar pelo seu próprio país com justiça, pedindo e agindo a favor da sua nação. Então o povo é passivo, e porque o povo é passivo, o povo tem padecido. Agora, para os filhos de Deus, onde essa carta está sendo enviada, que é para nós também, a gente não se mede pelo errado, irmão. A gente faz o que é certo, mesmo que quando todo mundo está fazendo o errado, e para eles é certo. A gente deixa de fazer mesmo quando todo mundo está fazendo, porque a palavra de Deus diz para não fazer, irmão. É a mesma coisa de trabalhar num serviço onde todo mundo está fazendo esqueminha e faz um caixa 2. Você não vai fazer. Você não pode fazer. Porque o que foi o texto que o pastor leu aqui? Quando é que vai vir a ira de Deus sobre os ímpios? Não é na vida. E é aí que a gente começa a ser seduzido. Asaf mostrou isso para a gente no Salmo 73. Eu parei de olhar para Deus, comecei a olhar para o ímpio e falei, eles estão vivendo muito melhor do que eu. Eles colocam a vaidade deles como um colar, eles desafiam Deus, eles prosperam mais, roubando dos outros, matando os outros, e a gente aqui. Quando é que vai vir a justiça de Deus? Aí ele fala, quando eu olhei para o Senhor, eu entendi. O Senhor permite que eles cometam suas perversidades, porque o dia do Senhor vai chegar, e o Senhor da vingança vai cobrar a alma deles, e nós não vamos participar disso. Agora, se você está olhando e começa a tentar ter a vida do ímpio, porque você acha que a vida do ímpio está melhor do que a sua, Asaf está avisando, nós vamos participar então do mesmo jugo que ele vai receber na vinda do Senhor, sofrimento pela eternidade. Então a gente não começa a olhar para um governo corrupto e fala assim, para que fazer também? Não, para que tanto esforço para poder andar na linha? Para que tanta dificuldade para andar na linha? Olha o que os nossos governantes estão fazendo. Eles não são a régua, gente, de santidade para nós, é a Bíblia. E esse é o desafio nosso aqui. Esse é o desafio nosso. Num país tão imoral como o nosso, o que a moralidade vale aqui? No nosso país, nada. Não tem valor nenhum. Ninguém recebe medalha nesse país porque é honroso, salvou alguém. Ninguém lembra dos heróis dessa nação. Nós tivemos uma Copa do Mundo aqui. Nós temos o maior jogador da história do Brasil. Qual que é o estádio que chama Pelé? É um país que não honra seus heróis. Agora, o cristão agir moralmente diferente lá fora é um reflexo do caráter de Cristo para aquela sociedade corrompida e quebrada. Esse é o desafio nosso, irmãos. A gente acha que evangelizar é só falar de Jesus, cantar os hinos, postar um vídeo que está na igreja. E Paulo está falando, falar de Jesus é ser o melhor cidadão no meio da sociedade também. E esse é o desafio da fé cristã que a gente não participa muito. A gente não quer muito saber disso. A gente faz aquela onde a gente acha que é certo. Mas para pregar o evangelho eu tenho que andar nas 4 linhas dessa Constituição. Fica difícil, porque a gente não tem assistido isso. Esse é desafio de fé para nós também, irmãos. Isso é desafio de fé para nós. Então ele fala, olha, se o governo está pedindo imposto, paga o imposto. Se o governo está colocando tributo, paga o tributo. E se há honra para poder prestar, preste honra. E aí, o estudioso Saião traz para nós uma frase muito interessante. Ele fala assim, Paulo está equiparando que pagar imposto é tão importante quanto fazer uma oração. Que dia que a gente ia pensar nisso, irmãos? Jamais. Jamais. Porque ele está falando assim, o mesmo Deus que instituiu é o Deus que julga, é o Deus que avalia. Deus não falou assim, ora, e por isso eu vou te cobrar. O mesmo Deus foi lá e instituiu o governo sobre nossas vidas. E a gente está achando que isso ele não vai cobrar, porque isso não participa. E esse é o problema aqui. Um cristão correto reconhece o valor das autoridades e financia a manutenção da ordem, porque é isso que é imposto. É financiar a manutenção da ordem. Mesmo que eu estava conversando com o pastor Lindomar antes, cara, é difícil demais.
O nosso país ele é recordista mundial em arrecadação de impostos. E quem aqui nunca furou um pneu porque bateu num buraco numa BR aqui? Quem aqui nunca estragou uma suspensão? Quem aqui já não choveu e você ficou sem eletricidade na sua rua, 24 horas, perdeu coisa na geladeira porque a infraestrutura é fraca? Mas nós somos recordistas de arrecadação. Parte 2 da mensagem de hoje. A única dívida permitida: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Não devemos tirar vantagem dos outros. A única pendência permitida por Deus, que jamais conseguimos quitar totalmente, é a obrigação de amar. E aí, de novo, o que Jesus falou para nós, irmãos, lá nos evangelhos? Jesus fala o seguinte: se vocês amassem quem ama vocês, o que de diferente vocês teriam dos demais? Por isso eu vos digo, amem seus inimigos, orem pelos seus inimigos. E com todo respeito, a minha leitura é que o nosso governo atual ele é inimigo do povo. Ele está contra o povo está sangrando, o povo perdeu o poder de compra, o povo está quebrando, e o governo está festejando, o presidente está pulando carnaval, os ministros estão se degladiando por conta de escândalo. E a gente, como é que fica nisso? A gente, nesse caso, age de duas maneiras. A primeira que a Bíblia está apontando, oração. A gente precisa orar por essas pessoas, irmãos. Com a indignação que a gente tem, o que a gente tem que fazer é orar por elas. Segundo, agentes de justiça de Deus, eles saem às ruas também. Eles protestam também. E esse é o tipo de fôlego que ninguém está tendo. Nem os cristãos e nem os não cristãos. Ninguém acredita mais. Falta de fé. E aí ele resume aqui para nós essa dívida. Ele fala: se você olhar para a lei de Deus e olhar que tem lá, não adultera, não mata, não furta, não cobiça. Imagina um funil. E dentro desse funil escorre para um lugar só. Tudo vai culminar em uma coisa: ame o seu próximo como a si mesmo. Nessa definição, o amor não é apenas o sentimento, é a recusa em praticar o mal contra o outro. Quando você quer o bem do próximo, você naturalmente cumpre essas leis. Porque se você ama a sua esposa como a ti mesmo, você não vai trair ela. Se você não furta, você ama o seu próximo como você mesmo, você não vai furtar ele, porque você sabe que você não quer ser furtado. Se você quer trabalhar para conquistar as suas coisas, você não vai cobiçar o do outro, porque no dia que você tiver, você não quer ser cobiçado. Então o amor é a régua para que você cumpra os mandamentos que está listado para nós. Agora, na terceira parte, a gente tem que lembrar que o cristão, ele tem um senso de urgência. Ele está falando assim: olha, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê? O povo que está recebendo essa carta entrou num comodismo. Eles se acostumaram a não honrar mais seus líderes, não honrar os governantes, não pagarem seus impostos. Eles começaram a viver a partir da sua própria ótica. E aí Paulo está gritando: acorda, acorda. Nossa salvação está mais próxima hoje do que quando cremos, é hora de acordar. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo para Cristo de uma perspectiva, só vale viver para Deus se Ele redimir a minha realidade. E Deus está falando: a sua realidade está quebrada, o pecado acabou com isso aqui. Então vivam corretamente, porque esse tempo aqui vai acabar, mas do outro lado o tempo não acaba não, é eterno, é eterno. Então mais vale engolir o caroço de manga e fazer o que Deus está mandando, obedecer uns governantes, mesmo que aquilo contrarie o nosso coração daquilo que a gente não concorde, mas garantir a vida eterna com o Senhor, ou ficar lutando contra a maré e no fim olhar para a realidade da Bíblia e perceber que nós degradamos o Senhor não cumprindo aquilo que o governo espera de nós. Isso é um desafio de fé dificílimo, para mim principalmente. Eu tenho indignações profundas, mas isso tange a toda a vida do crente. Ele faz uma ilustração, ele fala: olha, a noite está quase acabando, mas no dia vem justiça plena, e esse dia é uma metáfora, ele está falando sobre a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, Ele vai trazer luz sobre todos os pecados, tudo que estava escondido. Vocês acham mesmo, irmãos, que nós estamos vendo toda a profundidade da corrupção desse país? Você acha mesmo que a gente já descobriu tudo, que a gente já viu de tudo no jornal? É óbvio que não, mas todos eles vão se assustar no grande dia do Senhor, Paulo está falando. O Senhor da vingança vai vir e vai trazer justiça sobre a vida deles.
Então não olhe eles como régua e deixem de fazer aquilo que é correto, porque vocês não acreditam mais no governante, vocês precisam acreditar no Deus de vocês e fazer aquilo que o Deus de vocês está dizendo. Agora, existe uma questão aqui que Paulo está trazendo para nós também. Quem dorme, que ele está falando, desperta, são aqueles que vivem nas suas orgias, nas bebedeiras, vivendo na fuga da realidade, na alienação. Não é o que a gente olha no carnaval? Ou seja, Paulo está gritando um grito de justiça social, como se Paulo estivesse olhando para o carnaval e falando assim: ei, acordem, para de se drogar e beber achando que isso vai passar, que essa realidade vai ficar mais fácil. Todo mundo saiu do carnaval e voltou para a realidade, ainda mais pobre, porque gastou um dinheirão lá. Para de achar que a imoralidade sexual, a depravação, a desavença, a inveja, esse rompimento, tudo essas práticas é de quem está dormindo, esperando as coisas melhorarem. Agora, para quem acorda, tem um comportamento com decência e ordem, Paulo está dizendo. Quem acorda, ele se reveste do Senhor Jesus Cristo, coloca sobre si as armaduras da luz, e não vive mais deliberadamente dessa maneira. Em outras palavras, nós temos que nos tornar exemplos. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele fala assim: olha, Paulo, eu sei que aonde eu coloquei você para pastorear essa igreja, há muitas sacerdotisas, há muitos velhos, e os velhos e as sacerdotisas do templo da deusa Ártemis, elas gostam de falar, porque elas foram ensinadas a falar. Você não vai deixar. Sabe por quê? Porque eles não têm conhecimento da palavra de Deus, você tem. E aí você vai pregar para eles. Só que mais do que isso, Timóteo, seja exemplos para os mais velhos, mesmo sendo jovem. Então, quando a gente olha para essa realidade, fazendo uma aplicação aqui, a gente olha para um governo quebrado, medíocre, a gente não olha e age da mesma maneira, a gente dá exemplo. A gente fala: eu não acredito no que está acontecendo, e eu mostro isso através do meu testemunho de vida. Isso é acordar, isso é reagir, não estar em concordância. Amém, irmãos? Estão comigo? E agora, ele vem para o ponto onde ele fala assim: vocês não podem planejar o mal. Quando você deseja o mal, você vai premeditar, você vai buscar satisfação naquilo, o pecado, na carne. Ele está falando: não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ninguém faz o mal sem querer, está falando. E eu cresci aprendendo que a gente tem que orar, falando assim: Deus, perdoa dos pecados que eu nem sei que eu cometi sem querer. Paulo está falando: ninguém comete pecado sem querer. Porque se o Espírito Santo trouxe luz, ele mora em você e te ajuda a olhar o que é pecado, aquilo que você não chamava de pecado, você tem ciência daquilo. Isso é duro de ouvir, né? Isso é muito difícil de ouvir. Ou ele fala: ninguém faz sem querer ou sem pensar. Existe um planejamento. Então o cara que foi lá e deitou com a mulher, ele não foi lá e deitou com a mulher. Ele olhou, ele desejou, aí ele mandou uma mensagem, ele curtiu no Instagram, ele planejou como é que ele ia sair no horário do serviço, ele planejou como é que ele ia pagar um motel sem ninguém perceber. Ele planejou, ele seduziu esse momento. E aí aconteceu o pecado. Não é do dia para a noite. Eu dei esse exemplo, mas existem vários outros. Tem gente que não está gostando da pessoa no serviço, aí ele vai, chega perto de uma pessoa que sabe que não tem nada a ver com rolê, mas ele sabe que se ele conversar fiado um pouquinho, vai prejudicar o outro que ele não gosta. Aí ele vai contaminando todo mundo, até aquela pessoa ser demitida só porque ele não gosta. Pecado. Você premeditou o pecado. Você premeditou, você organizou, orquestrou para que aquilo acontecesse. Corte o mal pela raiz, lá no planejamento, no seu coração. Não alimente a natureza pecaminosa que existe em você. Agora nós temos 4 perguntas difíceis, que eu vou trazer aqui e já responder elas, terminando. Devemos obedecer governos perversos? Por exemplo, a gente viu o mundo passar por Hitler, por Stalin. Qual que é a regra? Obediência é a norma para evitar o caos. Mas qual que é a exceção aqui? Quando a lei do Estado obriga o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus obriga, essa é a exceção. A gente não negocia essa parte, a gente obedece a Deus, mesmo que o Estado fala para não obedecer. É por isso que, olha, eu tenho que respeitar os homossexuais? Tenho, dever nosso. Como é que nós vamos pregar se a gente respeita as pessoas? Tem que pregar, eu tenho que fazer amizade com eles.
Agora, se o Estado falar assim, a partir de agora, todo pastor é obrigado a celebrar o casamento dentro da igreja, nós vamos lutar contra. Entendeu a diferença? Eu respeito, eu sigo, eu acompanho, eu obedeço a lei, mas no dia que mandar eu fazer algo que é contrário à lei de Deus diretamente, nós não fazemos. Nós não fazemos. E aí a gente está educando aqui, ó, a gente é pró-vida, cuida das pessoas, tem que dar suporte para as meninas. E aí nós somos pró-vida, nós somos pró-aborto. Aí o governo vai falar assim, não, agora todo mundo que quiser, mesmo sem a licença dos pais, adolescente, ela pode abortar. Nós vamos lutar contra. Contra. Então, existe a regra, é obedecer para evitar o caos, para evitar a briga. Porém, existe a exceção, é quando a lei do Estado obriga a gente a fazer o contrário daquilo que Deus quer. É importante obedecer a Deus antes que aos homens, como diz em Atos capítulo de número 4. Porque isso acontece lá em Atos capítulo 4. Não tem tempo para a gente ler todo ele, mas você vai ler na sua casa. Lá tem exatamente esse cenário. É encontrado homens de Deus desobedecendo a lei, as leis dos homens. E aí eles falam, é importante antes obedecer à vontade de Deus, não a de vocês. É aí que a gente peita, irmãos, a autoridade. É quando se desafia a palavra de Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa, crente. Como é que você sabe o que é ou não para fazer diante das autoridades, se você não conhecer as leis de Deus? A gente precisa ler Bíblia, a gente precisa ler a palavra, porque senão você vai continuar, como eu, muito tempo, vivendo os nossos achismos. Eu não acho certo. Não existe isso diante de Deus. Isso não vai ser justificado diante de Deus, gente. A gente não vive pelo que a gente acha, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Amém? Outra pergunta, será que eu devo pagar impostos a um governo corrupto? Essa pergunta é para nós praticamente. Qual que é o contexto? Paulo escreve sobre o Império Romano, um estado corrupto, baseado na escravidão e na idolatria. E a resposta bíblica é sim. A Bíblia não autoriza a sonegação baseada na qualidade moral do governo. Está aí uma grande crise minha. Eu sempre fui do grupo que falava assim, ó, imposto é roubo, sonegar é legítima defesa. Que é um absurdo. É taxa sobre taxa e nada volta. E aí esse texto confronta a minha perspectiva, que é, eu não tenho autorização do meu Deus para agir dessa maneira. Difícil, né? Mas quem falou que ia ser fácil, né? Qual que é a advertência que nós temos aqui? Não use a corrupção deles para justificar a sua corrupção, a sua mentira. A nossa ação cívica deve ser como cidadãos que podemos protestar e votar como cristãos, mas não podemos fraudar. Ou seja, cristão não compra voto. Ou pelo menos não deveria, irmãos. Cristão não obriga e subjuga o outro a votar em quem ele quer. O voto é secreto. Eu posso discordar de você, eu posso tentar te ajudar a pensar diferente, mas eu não posso te obrigar, sonegar ou te perseguir por isso. Outra pergunta, o Estado pode usar força? Qual que é a realidade? O ser humano não é bom por natureza. Em um mundo caído, o mal precisa ser contido. Qual que é o propósito então? O único meio de impedir a atrocidade, muitas vezes, é a força restritiva. Então a gente pergunta, será que polícia para quê? Logo você descobre facilmente o que é uma vida sem ela. Pesquisem para vocês verem os vídeos. Polícia do Rio Grande do Sul entra em greve. Vê os vídeos que acontecem de uma semana só, irmãos. A maioria que estava roubando não era bandido, não era facção, não. Vocês estão entendendo? Gente entrando dentro das lojas. O cara pirou, falou, não tem ninguém para prender, vou experimentar um negócio desse. Pegou um carro e entrou dentro da loja. Roubou nada, só quebrou as coisas. O povo entrava, quebrava vidraça, pichava as coisas, porque não tinha polícia para conter. O cristão, ele vive em dois mundos. O céu, a esperança eterna do cristão, e a terra, uma responsabilidade civil que a gente tem aqui. Então o primeiro erro é viver de uma maneira tão terrestre que a gente esquece do céu. É assim que a gente começa a ser corrupto, irmãos. A gente fala assim, cara, isso aqui não vai mudar nunca. Então quer saber? Eu vou fazer também. Isso é um crente que desistiu da eternidade. Ele está vivendo aqui no plano terreno. Ele acha que vai ser assim para sempre, e ele deixa de cumprir a sua responsabilidade. Qual que é o equilíbrio então? O erro 2 é o outro extremo. Ele é celestial demais, que ele não tem utilidade nenhuma na terra. Eu vivi também, cresci de irmãos que sumia 3 dias. A esposa já dava como desaparecido, ia lá na delegacia, anunciava e o homem voltava. Não, pastora, que eu estava no monte. Deus me chamou, eu desliguei todo o meu celular, os meus aparelhos, eu passei 3 dias no monte. O que é isso? Que utilidade que isso tem?
Que santidade é essa? Então, ser celestial demais e não ter utilidade nenhuma aqui, não é a realidade. Qual que é o equilíbrio, então? Cidadãos dos céus, mas responsáveis pela manutenção da ordem aqui e agora. Moral. A gente tem que ter moral. Nosso testemunho precisa ser ilibado na frente dos homens. A gente precisa pregar uma coisa e viver exatamente ela, irmãos. Confrontar e constranger as pessoas que estão fazendo a maldade, cometendo os pecados que aqui foram citados, com moralidade. Não é bater no peito falando que você é santo demais. Essa é uma maneira também de ser celestial demais. É olhar para o carnal e você chega para ele falando, tanto que você é bom porque você não cometeu nada. Tem muito jovem que eu vi postando isso. Eu não sou como os do mundo, olha como é que eu estou aqui. Não, você não é celestial demais não, meu filho. Você precisa voltar de ter sido cheio agora desse final de semana e ter uma presença fiel do lado de fora. Senão não vale de nada ficar retido. Amém? Não é bom cristão quem apenas canta no coral ou frequenta os cultos. A justiça de Deus deve se manifestar na hora de trabalhar, estudar, dirigir no trânsito. É fácil ser cristão no acampamento da igreja. Agora, do lado de fora é outra história. O melhor cristão é também o melhor cidadão. Paulo está trazendo para nós aqui, irmãos. Você ama o próximo, mesmo aquele que não conhece a Deus. Porque o apóstolo Tiago vai dizer também o seguinte para nós, pastor, que aqueles que são crentes e fazem maus para os que não são crentes, estão agindo contra os que também são imagem e semelhança de Deus. Eles estão manchados pelo pecado, mas ainda são criatura de Deus. Não temos liberdade de agir contra aqueles que ainda não conhecem a Deus, irmãos. 2, você respeita a autoridade? É um checklist. Primeiro você tem que perguntar, eu amo o meu próximo, mesmo quando ele não ama a Deus e não me ama? 2, eu respeito as autoridades. 3, eu pago todos os meus impostos que me é devido. 4, eu vivo no mundo sem ser dominado por ele. Se sua resposta é sim para os 4, parabéns, você é um excelente cristão e um excelente cidadão. Mas se um deles você errou, é o seu tema da oração da semana. Amém? Por último, irmãos, nós vamos crer na justiça que virá. Nós precisamos crer na justiça que virá e ela vem do Senhor. Ele é o Deus da vingança. A justiça plena chegará com Cristo. É necessário esperar com paciência. Diga comigo, com paciência. Enquanto isso, a justiça de Deus deve se manifestar através da sua vida lá nas ruas. Amém? Por isso, irmãos, revistam-se do Senhor Jesus Cristo até o dia que Ele volte para nos buscar. Amém? Deus abençoe vocês, eu agradeço pela oportunidade.